Estamos aqui na divisa entre a terra indígena Rancho Jacaré e o início do monocultivo, do agronegócio, e a gente pode perceber muito bem que nós temos uma brutal mudança de paisagem quando nós olhamos o que o latifúndio, o que o agronegócio faz da terra e os índios que ainda são preservacionistas. Aqui são indígenas Kaiowá Guarani, que estão numa luta muito antiga, de muitos anos. Esta terra indígena, eles foram desterrados daqui, foram exilados daqui para 1000 quilômetros daqui, lá na Bodoquena. Nós estamos no Mato Grosso do Sul. E eles da Bodoquena voltaram a pé para cá, firmaram o pé e construíram a terra indígena deles. E nós temos essa diferença. Ali começa a terra indígena, onde começa a terra indígena a natureza está minimamente preservada. E aqui tem esses capão de mato que ficaram, não sei até porquê, mas o grande cenário que a gente vê é de uma agricultura sem genes e que tenta de todas as formas destruir o que ainda resta de cultura, de terra indígena, de preservação da natureza. Durante os dias 13, 14 e 15 de agosto, o movimento dos pequenos agricultores visitou territórios indígenas, os Tecorrás, da etnia Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, para entrega de sementes crioulas, bioinsumos e pó de rocha, nossas tecnologias camponesas. Milho branco. Oi? A gente sabe o quanto o milho branco é importante para vocês. Para nós é muito importante. O centro de origem, a maior parte do milho é do México, dos índios do México. Mas o milho branco e o milho amarelo, os dois catetos, são daqui, dessa região, dos pais de vocês. Também tem um tipo de milho amarelo. Aqui, ó, esse milho é um milho especial para tratar galinha, tratar o gado, tá certo? Não é um milho tão bom para fazer milho verde. Para fazer milho verde, esse aqui é melhor, tá? Esse é melhor. Então... Ele é mais grande também. É mais grande, é. Essa doação faz parte de uma força-tarefa que envolve cooperativas de pequenos agricultores e sem terras do Rio Grande do Sul, organizações pastorais e missionárias como a CPT e o CIMI, a Associação Nacional da Agricultura Camponesa, a ANAC, além do Comitê Popular, Projeto Nandê Retai, o Projeto Ânimo. O feijão que tu compra lá na prateleira do mercado, o arroz é totalmente envenenado, né? Então, a tecnologia camponesa ela vem para suprir, ou melhor, para... Enfim, ser uma alternativa, né, de agroecologia e não uso de agrotóxicos, né? Então a gente está trazendo um kit pequeno também, né, Frei? Mais para frente a gente vai vir fazer oficinas, enfim, e ensinar vocês a fazer esses biofertilizantes, porque a nossa ideia também é que vocês criem aqui, né, locais, enfim, que vocês possam fazer conjuntamente a produção desses biofertilizantes e depois esparramar pela comunidade. Então está vindo biofertilizantes que vão ajudar nessa questão contra a geada, né, deixar mais forte, contra o ataque de doenças, pulgão, enfim, questão de fungo no solo, né, biofermentados, né, que vão ajudar nessa questão. E eu posso dizer quase a nossa menina dos olhos, que é o pó de rocha, né, que a gente chama também de remineralizador do solo, né. A gente sabe que pedra moída, dom de Deus dado para nós. A gente sabe que todo o solo, enfim, né, ele é oriundo de uma rocha. E nós usamos o pouco de tecnologia que a gente acessa, né, Frei Sérgio, que o MPA, que os camponeses do MPA acessam, para transformar alguns tipos de rochas em pó de rocha, né, que ele fica mais fininho, praticamente. Ele fica, olha, se ficar um pouquinho mais fino que a terra, né, que é essa terra que a gente está pisando, e que vocês vão poder espalhar pelas produções de vocês, pelas lavouras, e que ele vai devolver o que a gente fala de vida no solo, né. Esse pó de rocha ele tem mais 90 nutrientes, né, que vão incorporar no solo. A gente sabe que as nossas áreas, né, devido ao uso de máquinas, enfim, ao uso de agroquímicos, ela está destruída,
a vida da mãe terra, né, como a gente fala. Então esse produto ele vai restabelecer a vida ali no solo, né? A gente sabe que tem vida acima do solo, mas o solo também é uma vida que a gente, um mundo, né, de micro-organismos, enfim, né? E que a gente com esse produto busca também restabelecer essa vida no solo, né? Eu me chamo Rosicleide, sou da etnia Kaiowá, moro no Rancho Jacaré, no município de Carapã, e eu acredito muito que as lutas, né, da juventude, das mulheres, né, dos anciãos, tem sido em grande escala. Por quê? Porque a nossa luta, ela vem de geração, ela não é só de ontem, não é só de década. Ela vem sendo na perspectivas assim de existir, né? Vem ao longo do tempo, ao longo do período, né? Vem sendo a resistência para muitos, né? Tanto para o ser humano em geral, né? E tanto para nós, pelos animais, pelas florestas, né? Que hoje estão sendo derrubadas, né? Para que os grandes latifundiários plantem, né? Os que consideram, né, de alimento, né, que é a soja, o milho, a cana, né, e não tem necessidade, né, porque também tem a questão da mineração, né, que às vezes é extraído por recursos naturais em escala, né, e não tem necessidade. Nós sobrevivemos como povos indígenas, sobrevivemos com o pouco que temos, com poucos que a natureza oferece, né. Então, na sustentabilidade nossa, né, ela é sempre natural, né? Ela não vem sendo muito boa durante esse tempo para cá, porque nossas aldeias, nosso lugar de pertencimento estamos sendo expulsos desses lugares, né? E as nossas aldeias estão sendo envenenadas, né? Porque aqui mesmo na minha aldeia, Rancho Jacaré, em volta é só soja e milho. Então os venenos são derrubados de avião, né? Não só aqui, mas também na região onde se encontra várias comunidades indígenas. Vou citar um deles que é o Gurarocá, né? Por esses tempos foi sendo grande, tentaram matar praticamente as comunidades com veneno, né? Então, nesse sentido, a nossa luta, né? E as sementes que hoje estão trazendo, né? O pessoal do CIMI e outros apoiadores também do MST e dos camponeses de pequenos agricultores, estão devolvendo, né, os que eles roubaram. Porque as sementes que hoje eles estão trazendo, que estão faltando na aldeia, não é por causa que nós não guardamos, e sim porque foi roubado de nós. Ao todo, foram 3,4 toneladas de sementes e mais de 1 tonelada de bioinsumos. Para a entrega, foram visitadas os territórios de retomada Laranjeira em Anderú, em Rio Brilhante, Nhumverá e Araticuti, também territórios de retomada da reserva em Dourados, e a reserva Rancho Jacaré, em Laguna Carapã. Cadê o presente? Vai chegar daqui a pouco. Muitas das vezes nós ficamos tristes, né? Pensamos que nós estamos sozinhos, né? Tem muitas essas famílias aqui moram tudo aqui. Nós moramos aqui, nós sabemos o que nós se passamos aqui. Aqui é a parte central, que é a entrada. E é onde os guardinhas, eles lutam mais contra nós para poder ver se nós não recua para lá, né? Só que nós não tem lugar para nós ficar para lá, nós estamos sem terra, né? E nós estamos lutando pelo que é nosso, né? Então nós vamos passar mesmo as lutas. Tanto que pela primeira vez a gente ouviu falar dos fazendeiros organizarem um trator blindado para atacá-los, né? Eles apelidaram esse trator de Caveirão. Isso foi notícia nacional e internacional. Aquela matéria do Fantástico, inclusive, foi filmada aqui com eles.
Porque de dia eles construíam as casas e à noite vinha o trator, que era fechado com chapas de aço e tudo, para derrubar as casas e atacá-las, né? Em toda essa região. Depois nós vamos andar aí para dentro e nós vamos ver as retomadas que eles fizeram em toda essa parte até lá embaixo, lá onde chamam de Avaeté, né? Lá em cima, onde é o Avaeté. Então é muito simbólico essa distribuição das sementes aqui, porque é uma forma de afirmar o território e principalmente apoiá-los na motivação principal que fez com que eles viessem para cá, que é garantir a vida deles, produzir, né, como já fazem com várias rocinhas. Os povos indígenas do Mato Grosso do Sul enfrentam o mais poderoso inimigo desse país, o agrofascismo. E não há possibilidade para o Brasil, para a América ou para a humanidade sem os povos originários dessa terra. Não ao marco temporal. O Brasil é terra indígena. Boa tarde a toda a companheirada, né? Estamos aqui com bastante gente de várias regiões do país. Então, boa tarde à companheirada do MPA, os demais amigos e parceiros nossos que estão também aqui, aos nossos formadores da tarde de hoje, né? Então, a gente está retomando, né? Já estamos na segunda fase, né, do seminário, né? O ano passado, né, executamos várias etapas, né? Como o Corbari falou, né? Aí antes de começar, né, estamos fazendo o lançamento, né, do livro, né, que já fizemos na região Nordeste, nos próximos períodos vamos fazer nas outras regiões, né. A proposta, né, seminário, a gente está no debate, a gente dá as boas-vindas, né, o livro, né, que já foi lançado, né, aqui no Nordeste, já está disponível, né, nos estados, em nossa secretaria, mas também em nosso site, né. Então, hoje a gente tem mais uma tarde de estudo, né? Então, estou aqui diretamente do estado de Sergipe e junto com o Matheus, né? Vou ajudar hoje a coordenar esse espaço de formação. Não é isso, Matheus? Isso mesmo, Elielma. Se na semana passada a gente trabalhou o tema Projeto Nacional e Projeto Popular para o Brasil, né? Um debate sobre a via histórica e os diferentes ciclos de construção da civilização brasileira, um tema bem ousado, com a companheira Olívia Carolino e o Walter Sorrentino. Nessa semana, hoje, segundo dia dessa segunda parte do ciclo, nós teremos o tema Questão Nacional e o Projeto Nacional, abordagem histórico-conceitual sobre a potência e os limites da questão nacional nos processos revolucionários. Olha que o MPA quer chegar bem longe, viu? E para essa tarefa de trazer um pouco os elementos sobre esse tema, a gente convida também a companheira Virgínia Fontes, historiadora e doutora em filosofia, professora de História da Universidade Federal Fluminense, integra o NIEP Marx, que é o Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre Marx e o Marxismo, e também o companheiro Ronaldo Pagotto, advogado militante da Consulta Popular e do Projeto Brasil Popular. Então, estamos bem, como eu posso dizer, acompanhados nessa tarde. Então, sem demora, visto que já são 2h30, convido a companheira Virgínia Fontes para tomar o microfone. Virgínia, é contigo, a ideia é ser 40 minutos, viu? Muito obrigado pela presença. Acho que tem que ligar teu... Aí. Achei. Estava aqui procurando aqui onde que era o microfone. Bom, boa tarde a todas, todos e todes. É uma satisfação estar aqui com a MPA. Fiquei emocionadíssima vendo o filme. A gente estava falando antes, né, exatamente sobre a questão indígena, e é absolutamente impactante a gente ver o que estão fazendo com os indígenas, o que estão fazendo com o conjunto da nossa população, num momento que estamos chegando a quase 600 mil mortes desnecessárias, numa pandemia que é mundial, mas que, no caso brasileiro, a gente ostenta a dramática
medalha de o segundo país do mundo em número de mortes e o oitavo país do mundo em número de mortes por milhão. Não é possível iniciar nenhum encontro, nem nenhuma conferência sem homenagear não apenas os nossos mortos, e eu mesma perdi grandes amigos nessa pandemia, mas também a todos aqueles que choram os seus mortos, e seguir na luta contra esse governo genocida, proto-fascista. Bom, desculpem começar por um tema tão pesado, mas é o que circunda o nosso cotidiano, continua a circundar, e nós estamos no Rio de Janeiro, diante da ascensão de mais uma onda, com um risco de que agora seja da variante Delta, que já é majoritária. Bom, eu vou dizer para vocês que eu obedeci apenas em parte ao que vocês me propuseram, por várias razões. Primeiro, porque não é exatamente o que eu trato, mas o que eu trato traz elementos para essa questão. Então, me pareceu mais relevante trazer os elementos para essa questão que vem de um viés de leitura particular, que é um viés que associa Marx, Gramsci, Lenin, é uma leitura peculiar que procura entender a estrutura da expansão do capitalismo, do ponto de vista da composição das burguesias e das classes trabalhadoras, e as tendências e contradições que abre. Então, que essa estrutura abre ou exaspera. Então, eu vou fazer um pouco essa apresentação, vou marcando os pontos que eu acho que são fundamentais para a gente pensar a potência e os limites da questão nacional no projeto revolucionário. O primeiro ponto é que eu há 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, escrevi um livro chamado Capital, Imperialismo, Teoria e História, e eu acredito que as grandes questões que estavam traçadas ali continuam vigorando. Porém, a gente chegou muito tarde nessa compreensão, e a gente chegou exatamente quando mudanças que não são irrelevantes já estavam acontecendo por dentro do capital imperialismo, inclusive tensões dentro do capital imperialismo. Então, assim, em 2 segundos, o que é que eu chamei de capital imperialismo, que eu quero trazer alguns dos resultados e tensões contemporâneas. Então, a primeira característica é principalmente a fusão pornográfica entre todas as formas de capital, e uma garantias de espaços de concertação intercapitalista, tanto através de aparelhos privados de hegemonia, que educam classes dominantes, mas também através de chantagem, violência, etc., e a garantia da circulação internacional de capitais. Talvez um dos exemplos mais interessantes no caso brasileiro seja a configuração da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, que, como vocês sabem melhor do que eu, regrupa empresas das mais diferentes áreas, não é apenas uma associação de proprietários de terra, como era há 50 anos atrás a Sociedade Rural Brasileira ou a Sociedade Nacional de Agricultura. Agora é uma reunião em que há proprietários de terra, mas há uma enorme quantidade de interesses capitalistas das mais diversas áreas associados, inclusive a Rede Globo, né, que integra a ABAG desde os primórdios. Então, ainda as características do capital imperialismo foi a enorme expansão e uma interconexão entre capitais e entre países, e vale lembrar que a expansão da China atual se deu exatamente integrando essa malha de propriedade internacionalizada e, de certa maneira, constituindo a China um país como fábrica do mundo, no qual capitais do mundo inteiro se aproveitavam do baixo valor da força de trabalho chinesa. E nós sabemos que é um país com uma população de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes.
Portanto, o capital imperialismo impulsionou, com o apoio dos estados, enorme centralização e concentração e desenvolveu no cenário internacional e nos cenários nacionais uma extensa gama e variada gama de aparelhos privados de hegemonia, isto é, formas associativas aparentemente sem fins lucrativos, que tem diversas destinações, desde definir qual deve ser o problema conjuntural, qual deve ser a forma da educação, isso fica para os think tanks, para os tanques de pensamento, ou para definir e organizar interesses setoriais, como a BIMAC, a própria BAG, que não são organizações aparentemente lucrativas, elas são agenciamento de interesses setoriais ou intrasetoriais ou intersetoriais, como o caso da BAG, e também como uma forma de intervenção política no âmbito popular. E essa me parece a situação mais importante para que a gente observe, na medida em que se trata de conter a democracia e estabelecer formas de controle soft do Estado, e nós sabemos que agora nós estamos sob fascismo e, portanto, o controle é hard do Estado. A China ficou fora dessa característica do capital imperialismo, que vai exatamente constituir malhas de convencimento lideradas pelo empresariado para capturar lutas populares. E uma última característica que não é relevante, e eu termino aqui, é que o movimento expansivo do capital ocorreu ao mesmo tempo conectado por grandes organismos semipúblicos internacionais, como o Banco Mundial, ONU, FMI, etc., Organização Mundial do Comércio, ou outros que, aliás, são desenhos já diferenciados, Fórum de Davos e outras coisas, e dispersos, na medida em que a concorrência continua atuando no capital. Mas esse processo gerou uma extrema centralização e concentração do capital. Agora, o que interessa para a gente são alguns resultados que são desafios para pensar a questão nacional. Então, primeiro, houve resultou um profundo redesenho das classes trabalhadoras, pelo aprofundamento das expropriações primárias, expropriação camponesa, que continua acontecendo. Nós estamos assistindo agora as raias do genocídio, no caso brasileiro, a tentativa de acabar com o que houve de reforma agrária, ainda expulsando o camponês. Nós sabemos que a proporção é mínima com relação à população do campo, mas mesmo essa população vem sendo, seja subjugada, seja expulsa, e agora vem sendo expulsa também pela expropriação das águas, mas isso gerou um aumento massivo de massas trabalhadoras, tanto nos campos como nas cidades, e uma intensificação de expropriações secundárias, expropriações de direitos, o que significou um aumento inaudito de trabalhadores em concorrência direta no cotidiano, com uma tendência crescente à precarização, disfarçada de empreendedorismo e de uma devastação, tanto imposta de fora para dentro sobre as organizações clássicas dos trabalhadores, como, de alguma maneira, e tristemente, uma certa aceitação de algumas dessas organizações trabalhadoras, como alguns sindicatos, de que a gestão capitalista do sindicato poderia ser mais eficiente do que a gestão para a luta e para os processos revolucionários. Depois, se a gente tiver tempo, a gente entra nesses detalhes. Disso resulta que nós temos novas formas de experiência de classe, muitas formas de experiência de classe, de classes trabalhadoras, com as quais não estamos acostumados e não temos estratégias claras de organização, e, portanto, disso resulta uma baixa organização, porque uma parte da classe trabalhadora se vê contraposta a outra parte da classe trabalhadora que ainda tem direitos, que, por sua vez, também está dividida, mas que tende a se defender, a resistir através de formas corporativas defensivas mais do que a
contraposição conjunta com o resto da classe trabalhadora. Em parte, e apenas em parte disso decorre, um enorme, ou não sei se é enorme, mas um significativo desinteresse com relação à extrema violência com a qual são tratados os setores vulneráveis ou precarizados por parte dos setores médios, etc. Nós sabemos dos assassinatos cotidianos em favelas, etc., mas também significa um aumento de lutas importantíssimo em torno das opressões e da evidência dessas opressões, especialmente a questão indígena, que agora está... e os indígenas no Brasil sabem que ou lutam ou serão exterminados, e, portanto, é uma luta de sobrevida, e é uma luta formidável, mas também as lutas feministas, as lutas antirracistas, as lutas de gênero de maneira mais ampla, as questões ambientais, etc. Bom, de alguma maneira, como a gente vê, tem uma atuação burguesa no sentido de minar a democracia e os partidos políticos, todos eles, por uma duplicação da lógica e da representação política através da ocupação soft do Estado e da atuação através de aparelhos privados de hegemonia, mas, de outro lado, houve uma espécie de descrença nos partidos políticos, principalmente naqueles partidos políticos com histórico popular ou histórico operário, que começa com a derrocada da União Soviética, na verdade começa com a queda do Muro de Berlim, mas vai se intensificar com a derrocada da União Soviética na década de 90, e vai envolver um sem número de concertações entre os antigos partidos da social-democracia e os capitalistas ascendentes. O termo que deram para esse capitalismo contemporâneo é neoliberalismo, eu prefiro continuar chamando de capital imperialismo. Então, a gente tem um redesenho que é importante se a gente vai pensar em questão nacional, que é uma questão relevante, é uma questão central, a gente precisa pensar num projeto anticapital, porque é nisso que eu quero chegar, e eu estou tentando correr, me desculpem, porque eu botei coisa demais aqui para falar. Mas isso envolveu também um redesenho das classes dominantes em escala mundial. Em primeiro lugar, o excesso da centralização e da concentração impõe uma expansão de novos capitalistas, uma espécie de hierarquia de capitalistas que são coproprietários, semiproprietários ou não proprietários, mas remunerados diretamente pela lucratividade do capital e que cumprem, na clássica definição do Marx, o papel de capitalistas funcionantes. São capitalistas como os proprietários últimos. Apenas para dar um exemplo mais ou menos banal, nós temos aqui, no caso brasileiro, o Jorge Paulo Lemann e a sua trinca, né, que são os proprietários da Brahma, Ambev e coproprietários da Embev, e que são coproprietários de um sem número de atividades produtivas e especulativas e bancárias no Brasil, que vai da educação à eletricidade no controle de Itaipu Binacional. Eles participam com 5%, que é a cota máxima, mas participam a controle de empresas das mais variadas ordens, no Brasil e no exterior. Vocês sabem que o Grupo Lemann nasce com um banco, que é o Garantia, e vai se expandir para um volume de áreas impressionante, e, para isso, eles precisam comprometer novos gestores com o capital. E o formato desse comprometimento é uma educação que eles chamam de trainee, é uma educação para esses gestores extremamente violenta, mas extremamente eficiente, para garantir gestores totalmente impiedosos. A situação edital monta que, por exemplo, o grupo do Jorge Paulo Lemann comprou uma parte. Eu acho que tem algum microfone escapando som. Vocês estão me ouvindo?
Agora sim, eu acho que era a Maria Farias. Maria Farias, por favor, se você puder desligar seu microfone. Bom, ele recentemente comprou uma fábrica nos Estados Unidos e o modo clássico de operação do grupo Lehman, né, do Jorge Paulo Lehmann, é reestruturar a empresa, enxugar, demitir e aumentar a lucratividade. Acontece que a empresa nos Estados Unidos já estava enxuta até o máximo, eles praticamente quebraram a empresa, tiveram de voltar atrás. No Brasil, eles quebraram algumas empresas fazendo esse processo de reestruturação, isso é, se trata simplesmente de converter os seus educandos em gestores absolutamente impiedosos a mando do capital. Eu já gastei muito tempo nesse exemplo. É um pouco para a gente perceber que o grande capital não é apenas o capital proprietário último, mas é essa escala de capitalistas que estão coligados, e a essa escala de capitalistas se associa uma legião de assalariados de luxo, também comprometidos com remuneração ligada à lucratividade, e os exemplos internacionais, nem não estou falando de Brasil, são policiais, principalmente de aduana, juízes, intelectuais de diversos tipos e escopo para atuação na mídia, na pesquisa, no controle de publicações científicas, etc. E nós estamos vendo isso na pandemia. Gestores públicos, principalmente de alguns cargos, que são também remunerados pelo capital, como capitalistas, e circulam, entram e saem de papéis de gestão pública, gestores da organização interna burguesa, portanto, das entidades associativas burguesas, como a própria BAG. Dessa vez eu vou ficar na BAG, para a gente sabe que não é só a BAG, né? Tem a ProSoja, e que agora elas estão mais ou menos com posições diferentes frente ao governo Bolsonaro, mas elas estão juntinhas na Frente Parlamentar da Agricultura, juntinhas no Pensa, juntinhas em outros espaços. Então, é importante que o que as caracterize não seja a posição conjuntural, mas a posição de classe. E gestores da filantropia burguesa, ou leia-se gestores da indução, da cooptação em grande escala na luta de classes, e além de gestores de prospecção de atividades lucrativas, onde quer que elas apareçam. Eu estou falando do redesenho das classes dominantes, também no mundo a gente vai assistir a uma mafialização generalizada e ao crescimento de grandes fortunas derivadas do que a gente pode chamar do empreendedorismo selvagem, resultante das drogas, das armas, das milícias, da venda de segurança. 2 exemplos, para a gente não ficar achando que eu estou falando do Bolsonaro, eu estou também, mas é um pouco para a gente situar a situação. O caso do Afeganistão, por exemplo, foi empregado no Afeganistão a mesma tática, mas com um perfil até menor do que aquele que foi empregado na China no início do século pelo Império Britânico, que foi a generalização da plantação de papoula para a fabricação de ópio, e houve não só um estímulo, mas, sobretudo, um fechar os olhos para esse tipo de... que é um pouco diferente da época da China, em que foi implantado diretamente pelo governo britânico. Dessa vez foi mais discreto, e o que se comenta entre muitos comentaristas internacionais é que o ópio criou fortunas, não apenas entre talibãs, não apenas entre criminosos afegãos, mas também entre os soldados estadunidenses e entre estadunidenses que estavam no Afegão fazendo tráfico de ópio. Então, essa mafialização, a venda de segurança, por exemplo, hoje dupla. Tem as empresas privadas de segurança que atuam na guerra, todo mundo conhece a BlackRock, americana, que é a tragédia da privatização da guerra norte-americana, porque ela não entra nos acordos
internacionais, ela age como mercenária, e nós temos uma sequência de outros mercenários no cenário internacional, além de entidades sem fins lucrativos voltadas para a guerra. Então, é importante que a gente tenha essa configuração, porque esta configuração está um pouco caindo aos pedaços, mas nós não sabemos, ela está sob tensão, ela não está caindo ainda aos pedaços. Esse redesenho que resulta do capital imperialismo significa massas crescentes com revoltas que não são controláveis, uma vez que essas massas não são assalariadas e, portanto, não assalariadas no sentido contratual. Elas são assalariadas no sentido da relação com o capital, mas não no sentido contratual. Não estão sob o controle e sob a educação do patronato de maneira constante e contínua, daí a tendência a crescer constantemente a vigilância à distância, através de formas à distância, que controlam muito mais do que controlariam numa fábrica, mas são incapazes de construir uma disciplina comum, um mundo comum, uma forma de pensar comum. É importante, pode controlar o movimento, a rapidez, se levanta para ir no banheiro, se não levanta, se está com tom de voz irritado ou se não está, se os alunos estão prestando atenção na aula ou se não estão, tudo isso é possível controlar, mas não é possível garantir uma formação política comum, tal como o capital tentou fazer com os trabalhadores nas fábricas, quando a disciplina fabril e o despotismo de fábrica construía, de alguma forma, praticamente esse desenho para os setores populares. Hoje, quando a população sem contrato já chega, no caso brasileiro, quase a metade da força de trabalho, mas no Fechou, professora. Fechou o áudio. Virgínia, o seu áudio fechou. Bom, desculpem, é o problema de estar fazendo a transmissão pelo celular. Eu não tenho como desligar o celular para fazer a conexão. Estava entrando uma chamada. Bom, então, essa transformação, que não é uma transformação irrelevante, obriga a gente a pensar o conjunto das classes dominantes como um conjunto mais extenso do que os proprietários últimos, as tensões internas às classes dominantes como tensões que reatualizam as formas tradicionais de tensão, o capital comercial, o capital bancário, o capital industrial, por exemplo, mas reatualizam essas formas em torno da escala. Então, a megapropriedade tem interesses em todos os setores, a financiarização, já desde o Lenin, é a conexão entre os diferentes capitais, e, portanto, obriga a gente a enfrentar, junto com o tema ambiental, que é, nesse momento, um dos temas mais candentes, o fato de que manter a conexão com as burguesias brasileiras formadas nesse formato, cujos capitais são construídos e cabeças formadas nesse formato, e vale relembrar Florestan Fernandes, elas são mais enfeudadas ao imperialismo, possivelmente até do que os próprios estadunidenses, as burguesias estadunidenses. Essa é uma situação que obriga a gente, ao pensar o projeto, colocar essas questões como questões para a luta, para a consciência, para a formação. Então, no caso brasileiro, pelo menos desde 1964, na verdade é anterior, mas eu não vou entrar em detalhes, mas pelo menos desde 1964, a expansão do capitalismo brasileiro envolve a interconexão, em primeiro lugar, geoestratégica com os Estados Unidos, e, em segundo lugar, uma interconexão de propriedade com vários países do mundo. Agora, a gente está assistindo, inclusive, com a China, mas na interconexão da propriedade há mais tensões com a China do que simplesmente a venda de mercadorias para a China. Também isso ainda é pouco explorado, né, nesse cenário, porque há uma rejeição, à medida que cresce a tensão entre os Estados Unidos e a China, há a tendência a criar uma xenofobia contra a China,
e uma americanofilia, né, um estadunidense-filia absoluta, uma sujeição absoluta aos Estados Unidos, qualquer que seja a configuração, mas nós sabemos que a situação é sempre um pouco mais complicada do que isso. Mas o que eu queria lembrar é que 64, o golpe de 64 foi construído pelas burguesias brasileiras, teve o apoio dos Estados Unidos. 2016, o golpe foi construído pelas burguesias e seus representantes e suas entidades com liderança da extrema-direita. Teve o apoio dos Estados Unidos para o golpe? Teve e não teve, não precisou apoio militar. O principal apoio dos Estados Unidos foi através da Lava Jato, mas a Lava Jato se implantou aqui dentro do governo PT. Então, são contradições importantes que a gente precisa ter mais ou menos claro. E no pós-Constituição, essas burguesias, aqui eu estou falando de burguesias brasileiras, não há burguesia nacional. A expectativa de uma burguesia nacional é um tiro no pé. Há burguesias que nasceram aqui, mas estão completamente comprometidas com os interesses do capital no cenário internacional. Não tem, elas precisam controlar o Estado brasileiro e vão fazer, mas à custa de esmagar os trabalhadores, os camponeses, os indígenas e quem mais for. Não há burguesia democrática hoje no mundo. Há burguesias, sim, comprometidas com a divisão de poderes, a representação pelo voto e o controle das instituições. Isso não quer dizer que elas sejam democráticas. É muito importante que isso, a meu juízo, que isso fique claro. Eu estou aqui tentando correr, nós vivemos uma série de golpes, eu tenho 40 minutos, né? Eu estou em 27, acho que eu posso correr um pouco menos. Então, só uma pergunta, está dando para entender? Porque eu estou falando tão rápido. Bom, então, nós sofremos uma sequência de golpes, principalmente a partir... A gente só enxergou isso a partir de 2013, na verdade, eles vinham se configurando desde 2005, 2004, os estudos mais recentes apontam que, desde o início do governo Lula, em 2003, já havia indícios da reorganização da extrema-direita, com apoio internacional, mas a extrema-direita brasileira tem papel internacional, então é alguma coisa que a gente não pode também jogar fora na hora da avaliação e do projeto. As tensões, na verdade, se tornam mais evidentes em 2015, explodem em 2016 com o golpe do impeachment, envolvem também tensões intraburguesas, a meu juízo, tensões de escala, as mega empresas que foram bastante protegidas e beneficiadas nos últimos governos do PT, simplesmente se tornaram foco como escala do processo de expansão do capital, e as pequenas não, as médias e grandes burguesias resolveram vestir uma camisa de democracia para dizer que elas também queriam aqueles recursos. Então, ou tem para todo mundo ou não tem para ninguém, foi mais ou menos, de maneira muito simplificada, esse é um dos elementos de movimentação da direita, e que leva o conjunto das direitas para uma extrema-direita. Essa extrema-direita não embora ela use a mesma tática dos aparelhos privados de hegemonia, etc., ela foi criada por dentro da tática da burguesia, entre aspas, civilizada, da burguesia que se apresenta como bonitinha, cheirosinha, que gosta de pobre, e que faz trabalho de filantropia, responsabilidade social, etc. Esta que estava devastando a política e o Estado,
e entrega a condução política à extrema-direita. E tem um exemplo que basta, que para mim é suficiente, que é o Instituto Millennium. Eu não sei se vocês lembram dele, porque ele agora saiu da frente da cena, mas o Instituto Millennium ele era um dos financiadores, era a Rede Globo e outras grandes entidades empresariais, ele simplesmente regrupou toda a extrema-direita que estava presente em toda a mídia corporativa, para todas as entrevistas e opiniões, etc., e que agora já se fragmentou, uma vez que Rodrigo Constantino, Demétrio Magnoli já foram para direções diferentes, Olavo de Carvalho e etc. O cara que fazia escola, que faz até hoje Escola Sem Partido, em suma, essa extrema-direita estava presente e tinha eco e direção dentro dos aparelhos privados das burguesias, digamos, mais tradicionais. Bom, em suma, essa extrema-direita assume a direção política e ultrapassa a direita tradicional, digamos, porque ela não é tradicional, é uma direita razoavelmente moderna, mas tem de tomar cuidado na hora de comparar. E abre caminho para a emergência de forças fascistas, do proto-fascismo. E que elas achavam que controlariam esses fascistas, e toda a campanha da grande mídia corporativa, das burguesias tradicionais, foi no sentido de que talvez ele não cheire como a gente gosta, talvez o perfume dele seja ruim, os modos sejam ruins, mas nós vamos controlar. Só que o fascismo é incontrolável e nós estamos diante disso. Vale lembrar que esse conjunto das burguesias tem uma enorme massa de capitais no exterior. Eu vou dar os dados. Eu estou com muitos problemas de computador hoje, então está difícil para eu manter a minha, digamos assim, a minha cenografia usual aqui, né, meu ambiente de trabalho, mas o último relatório de investimento externo no Brasil e de investimento brasileiro no exterior é de 2020, tem o ano de 2019 como ano base, e mostra que houve uma redução de investimento direto brasileiro no exterior em 2017 e 2018. Eles não explicam por quê, mas eu suponho que nisso aí esteja envolvida a anistia fiscal ao repatriamento de capitais que foi feito no governo Temer, que permitiu o reingresso de capitais brasileiros no exterior. Mas isso não está mencionado, eu teria de quantificar e não pude quantificar. Mas no ano de 2019, o investimento direto no país, o IDP, isso é, o investimento estrangeiro que vem para o Brasil, chegou a um estoque total, a uma quantidade total de 874 bilhões de dólares. Tá? Isso, capitais externos vindo para o Brasil. Assim, a massa, isso é o estoque, é tudo, somado tudo para trás. Agora, o investimento direto no exterior, dinheiro brasileiro investido no exterior, atingiu 416 bilhões de dólares. Então, vocês reparem que ele é mais da metade, mais ou menos a metade do investimento que entra, sai. E voltou a crescer em 2019. Aqui é Banco Central. Esse investimento direto no exterior constitui a categoria de ativos externos de maior volume, superior, inclusive, à posição das reservas internacionais brasileiras. Portanto, nós temos um estoque de investimento direto no exterior de 416 bilhões de dólares no final de 2019 e um montante total de reservas do país de 356 bilhões de dólares.
É um pouco para mostrar que o descompromisso dessa burguesia e o compromisso dela com a lucratividade. Eu não vou ficar especulando nem tratando sobre isso, não é talvez o que mais nos interessa, mas é entender que o avanço fascista também não se limita ao Brasil. Nós temos hoje no mundo algumas razões que permitem a gente pensar essa expansão do fascismo no mundo. A primeira delas são as tensões intercapitalistas, a disputa por hegemonia no cenário internacional, e essa disputa é principalmente vinda dos Estados Unidos, de maneira agressiva e violenta, mas, independentemente disso, se trata de disputa de mercados no cenário internacional. E o segundo elemento que não é desprezível é exatamente essa massa de trabalhadores no mundo, nos mais diferentes países, em proporções diferentes, que se manifesta, que luta e que não tem enquadramento nem partidário, nem organizativo mais expressivo. Nós assistimos ano passado o verdadeiro incêndio dos Estados Unidos com as lutas em torno do assassinato do George Floyd, do Black Lives Matter. Nós estamos assistindo ao aumento das lutas feministas e antirracistas no Brasil, e nós assistimos inúmeras lutas massivas, algumas com saídas políticas muito interessantes, como no caso da Argentina, como no caso do Chile, que foram lutas massivas que estão tentando construir forças políticas, mas a gente vê a dificuldade que está sendo a construção dessa diretriz política, e, em parte, porque tem de enfrentar a imensa devastação feita pelo capital, não apenas no terreno do trabalho, mas também no terreno do cotidiano da vida e das consciências, na educação, na saúde, nas formas organizativas. O fascismo vem se defrontando contra essa burguesia, que eu chamei tradicional, mas que não é exatamente tradicional, essa burguesia de teor mais capital imperialista. As duas burguesias estão de acordo com a devastação com relação aos direitos do trabalho, mas têm escalas diferentes e, portanto, têm preocupação maior em garantir ou não garantir acesso a capitais estrangeiros e a mercados internacionais. Eu estou atenta aqui ao meu tempo e eu vou tentar acabar no tempo. Então, voltamos para um projeto nacional. O primeiro projeto nacional é derrotar o fascismo. Sem derrotar o fascismo é impossível enfrentar o que quer que seja. E derrotar o fascismo precisa ser, simultaneamente, a construção de grandes frentes populares, de grandes frentes de esquerda populares, simultaneamente. Não porque a derrota do fascismo vai ser feita unicamente pelas esquerdas, porque o fascismo precisa ser derrotado por mais do que isso. É possível, inclusive, pensar em mais aliança do que isso. Mas sem construir essas grandes frentes de luta popular, capazes de agregar as lutas, sem tentar impor um caminho único para o conjunto dessas lutas, o risco que nós temos é de que a atuação burguesa, que tem recursos próprios, que usa recursos públicos, e o que é pior, que lucra a partir de atividades sem fins lucrativos, ela lucra com os recursos públicos e lucra com a coleta de recursos do público. Se não formos capazes de fazer essas frentes, estaremos de volta a esse enfrentamento com burguesias que não fazem mais uma cooptação pontual, fizeram da cooptação um programa em escala internacional. O segundo ponto, derrotar o fascismo é hoje, a meu juízo, a questão zero. Derrotar o fascismo e eu espero que leve à vitória de Lula na próxima eleição, nos leva não a uma situação fácil, mas a uma situação dificílima, que é simplesmente o de legitimar e legalizar toda a tragédia anterior, desde 2015 até agora, e retomar um Estado apenas de maneira nominal,
cujos controles seguem na mão dos grandes capitalistas de suas entidades e seus aparelhos privados de hegemonia. Portanto, daí a importância da construção de uma frente constante, de uma frente que tenha confiança, que possa confiar uns nos outros, apesar de serem diferentes, apesar de não serem assim. A construção de um partido, talvez de novo tipo, vai depender fundamentalmente da capacidade de generosidade e de confiança de cada uma dessas lutas, e que cada uma dessas lutas conheça a importância das demais. Nenhuma dessas lutas que eu mencionei, trabalho contra o capital. Trabalho contra o capital não é a luta dos sindicatos, não, tá? Trabalho contra o capital é a luta do conjunto dos trabalhadores contra o capital. O sindicato é uma organização, é uma das organizações de trabalhadores. Trabalho contra o capital, mulheres, antirracismo, questão ambiental, nenhuma dessas lutas tem nenhuma solução no quadro do capitalismo, e, ao contrário, em todas essas lutas, o capital é devastador. Mas o capital vem atuando no sentido de propor saídas dentro do capitalismo para todas essas lutas. E é esse movimento de cooptação que a gente precisa estar atento, porque isso não é permanente, não é idêntico, não é porque nasceu ONG que é vendido ao capital para sempre. Não é porque tem movimento que nasceu o movimento e, quando vê, está fazendo a pauta da Fundação Itaú ou a pauta da Fundação sei lá quem. Não é para condenar os movimentos, porque os movimentos atuam exatamente como os trabalhadores. Eles precisam sobreviver. É para condenar a estrutura de cooptação, e não aqueles que são cooptados. Como não é para a gente criminalizar os trabalhadores, porque eles são trabalhadores. E esse é um movimento, a meu juízo, extremamente delicado, e é fundamental se o que a gente quer é um projeto revolucionário, é um projeto com o conjunto dessas lutas. Em último ponto, é uma estratégia permanente de autonomia e independência e de organização de classe frente às burguesias e frente ao Estado. Eu acho que está mais do que claro que o Estado brasileiro, e não apenas no período Bolsonaro, tem uma espada de Damocles antipopular, que são as Forças Armadas. Agora, no período Bolsonaro, elas estão revelando a extensão do fascismo que as atravessa. Então, desculpem não formular um projeto, eu acho que não é o meu papel é mais trazer elementos, porque, a meu juízo, não basta defrontar o imperialismo lá fora, tem de defrontar o imperialismo aqui dentro. E, para defrontar o imperialismo aqui dentro, a gente vai ter de lutar contra o mundo, vai ter de lutar contra os imperialistas lá fora também. Nós não lutamos sozinhos, nós precisamos lutar com as massas de trabalhadores. Obrigada, desculpem, eu passei um pouco do meu tempo. Acho que muito bom, Virgínia. Você traz... Deixa eu tentar ligar aqui minha câmera. Você traz vários elementos assim, importantes, né, para o nosso debate, nosso estudo de hoje à tarde, né? Tem um comentário aqui, né, no chat, né, que a gente elegemos Lula nas próximas eleições, mas precisamos, acima de tudo, pensar a organização, né, da classe trabalhadora, né? Acho que é o nosso maior papel. A gente está pensando em como a gente nos organizar, né, enquanto classe. Todos os elementos aí que você trouxe, acho que tem bastantes elementos, né, que você traz em sua fala, né, que vai nos dando como é que a gente vai organizar, pensar aí as estratégias de organizar o nosso plano estratégico, né, o poder popular, que tanto estamos na construção, né? Mas são muito bom que você traz, mas agora a gente passa, né, para o companheiro, o próximo companheiro, né, que vai fazer a fala, o companheiro Ronaldo, né, que também vai trazer elementos, né? Depois a gente abre, né? Depois de Ronaldo, a gente abre para fazer os comentários que estão no chat e outros comentários, para vocês nos ajudar aí também nas reflexões, né? E os elementos, quem está nos ouvindo e participando, né? Nos ajudar também a colocar mais gás e energia essa tarde de hoje. É com você, Ronaldo. Seja bem-vindo. O Matheus já trouxe aí
apresentação no início, né? E desde já a gente já agradece a você por estar aqui em mais um seminário com a gente, mais um espaço, esse não é o primeiro, né? Que está aqui na formação virtual, né? Também outros momentos presenciais, você já esteve comigo, com a gente, né? Com o MPA em vários outros espaços, né? Bem-vindo aí. Obrigado, companheiros e companheiras. Muito boa tarde. Satisfação participar desse espaço, como convidado para contribuir num debate tão importante. Tenho muitas referências aqui nesse ambiente. Josi, Maria Casé, o Afonso, que foi da minha turma do curso de filosofia, Afonso, que nós tivemos as aulas tantas com a professora Virgínia, que depois nós ficávamos percorrendo o olho, e a Virgínia andando para lá e para cá, e a lousa da Virgínia, um quadro que eu até tirava foto depois, eu falei, não, eu vou tentar depois, eu tento... Então, ela está quietinha, assim, no computador, aprisionou a professora, porque a aula dela é uma dinâmica, e vai para cá, e a próxima será ao vivo, e o quadro da Floresta ainda está lá, bem grandão. Não, e lembrar que nós estivemos juntos, Virgínia, no encontro do MPA lá em 2010, passando frio, em Vitória da Conquista. Eu não conhecia o frio da Bahia, então nós nos encontramos lá para aprender um pouco, e eu queria também relatar rapidinho a minha relação com o campesinato, como é, né? Eu sou do interior, mas tenho uma relação muito... Sou mais urbano, né? E eu me lembro que em 2010 eu cheguei em Honduras para uma pequena missão de 2 meses, e logo que eu fui recebido no aeroporto, a pessoa que me recebeu falou, você é do Brasil? Eu tenho muita curiosidade para conhecer a teoria do Pinheiro sobre harina de rocas. Eu olhei, eu falei, harina de rocas. Aí eu traduzi na minha cabeça de maneira simplista. Harina é farinha de rocas, farinha de pedra. Eu falei, não, eu devo estar entendendo errado. Ali eu coloquei o meu espanhol em xeque, pelo meu desconhecimento da nossa produção, do pensamento sobre o campesinato e as questões relacionadas à produção do campo, né? E fiquei ali intrigado, tentando me sair, né? E ela me perguntando, o do Pinheiro e tal, é uma tese brasileira, e eu, sim, tentando dar. Então, essa minha relação com o campesinato, embora seja do interior, é por aí, né? É bastante de desconhecimento, eu aprendo muito plano camponês de vocês, enfim, sempre acompanhei muito debate, Frei Sérgio, Isabel, a Rafaela, Anderson, o Beto, que estava no Rio. Está no Rio ainda, né? Salvo engano. Enfim, muitos de vocês. Falar depois da Virgínia é difícil, porque a Virgínia tem um raciocínio, um pensamento muito complexo, e ela vai envolvendo a gente. Eu falei, não vou aqui, meu papel não é comentar, então eu vou apresentar alguns pontos. Obviamente, tem muitas coisas que são convergentes, algumas têm diferenças, obviamente, porque, enfim, é da vida mesmo, né? Então, espero contribuir com esse debate aqui com vocês. Feito isso, eu queria chamar a atenção da primeira questão sobre esse tema da questão nacional na perspectiva da luta, vamos chamar da luta revolucionária, né? Esse é um tema que não está localizado em uma abstração, ele é um tema eminentemente prático e concreto. Ele diz respeito à nossa forma de aplicar o marxismo, de interpretar a realidade e aplicar o marxismo na realidade que sempre é uma realidade particular. Então, esse tema ele é muito importante, ele é um tema muito estratégico, embora ele sempre tenha muitas pegadinhas, né? Eu espero que eu aqui não contribua para aumentar as pegadinhas do tema, mas ajude, talvez, a lidar com algumas delas, ou talvez até mesmo identificá-las bem. Espero contribuir nesse eixo. Mas eu queria chamar a atenção para isso. É um tema muito prático, né? Ele é muito do concreto, um problema muito atual, um problema muito importante para pensar os desafios da luta revolucionária no Brasil. Eu organizei a minha fala, esse tema poderia ser abordado de diversas maneiras, então eu escolhi uma forma de apresentar que eu dividi em 2 partes, tentando ficar bem estrito à proposta do seminário. A primeira parte é um pouco mais teórica e histórica, espero levar uma introdução nesse tema, e a segunda são questões da política e da estratégia.
relacionados a esse tema, que eu queria me dedicar mais. Então, sem muitas, né, do tema mais teórico, histórico, tentando passar aqui de uma maneira sintética e resumida, e correndo o risco de simplificar muitas questões, esse tema esteve presente na formulação da origem do marxismo. Obviamente que na origem do marxismo também é um momento importante de formação do Estado Nacional. Muitas nações se formaram nesse período. Parte do nacionalismo, que a gente conhece como nacionalismo, também vai emergir nesse período. Também com Marx e Engels é a ascensão da burguesia como classe dirigente. Então, muitas coisas estão acontecendo no momento em que Marx e Engels estão produzindo. Então, não vou reputar eles resolver questões que não estavam colocadas. Então, surgimento do Estado Nacional, formação das nações, uma ebulição na Europa, importante, né? Eu já citei a emergência ascendência da burguesia como força revolucionária e contra-revolucionária já. Eles acompanharam e assistiram a burguesia ter uma postura revolucionária defendendo os seus interesses de classe e já com uma postura absolutamente contra-revolucionária, que é o que a gente conhece da burguesia. Nesse período também, a burguesia com a sua característica expansionista. Depois eu vou falar disso, não é agora. O marxismo, no começo, tem muitas afirmações, que são as clássicas afirmações, né? Uma delas é, por exemplo, as classes e o proletariado como centro da classe revolucionária. É uma classe sem pátria. A pátria, portanto, é uma construção burguesa, uma construção do capitalismo. E eles vão se deparar com o problema nacional lidando com o problema da Irlanda e com o problema da Polônia. Porque toda a centralidade da análise que eles vão fazer, tentando compreender o capitalismo, o que ele tem de potência e o que ele tem de anúncio do que virá adiante, o que ele tem de anúncio de um modo de produção superior, eles se dedicam muito aos países centrais, sobretudo a Europa. Né? Menos aos Estados Unidos, já ascendia como um país importante, mas sem grandes... Então, eles estão olhando para os países da Inglaterra, para a Alemanha, para a França, e eles vão se deparar com o problema irlandês, que é uma associação subordinada, uma integração subordinada, dependente, de traços coloniais, né, meus companheiros e companheiras. Então, eles vão se deparar com um problema distinto, que é uma luta de nós vamos chamar no século XX de uma luta de libertação nacional. Como lidar com aquele problema nacional, afirmando que o proletariado é internacional e não tem pátria, né? não tem nacionalidade. Né? Enfim, então, essa é a frase que finda o Manifesto Comunista. Né? O proletariado de todo mundo univos, ou seja, havia toda uma perspectiva concreta, correta, de lidar com essa questão da formação das classes, e o proletariado também era uma classe em gestação naquele tempo. Mas isso não é o tema, então só anuncio aqui. Né? Então, o problema nacional, ou a chamada questão nacional, vai aparecer de maneira lateral para os marxistas, sobretudo na Primeira Internacional, ao lidar com o problema irlandês, uma luta popular, forte, importante, que combinava questões de classes e a luta de libertação nacional contra uma colônia um colonizador de domínio político, militar, econômico, cultural, tecnológico, né, da sociedade irlandesa, e com a Polônia, ali então, que era um país submetido ao grande Império Russo. Então, esses dois países vão despertar no marxismo o debate sobre a questão nacional. De certa forma, é um marco, né, o debate sobre o que fazer, como desenvolver a luta de classes nesses dois países, né, combinando as classes em associação internacional com uma particularidade que é essa relação de tipo colonial com países importantes como, na época, a Inglaterra e a Rússia, já com um movimento revolucionário importante no seu interior. Também queria chamar a atenção que na própria Comuna de Paris, esse tema vai aparecer.
professora Virginia é professora de História, vou me aventurar a comentar aqui um tema de História, né? A Comuna de Paris, lembro vocês que o levante em Paris foi em defesa de Paris, né? Em defesa de uma certa... da cidade, mas em defesa contra uma guerra de duas burguesias expansionistas, né? Se degladiando por interesses interimperialistas, digamos assim, resumidamente aqui. Então, ali também aparece um traço desse tema nacional, que quando o Marx vai avaliar a Comuna de Paris, ele vai dizer, olha, ali o desafio central era ter tomado o poder e garantido o poder na França, para defender a França do ataque prussiano, alemão, né? E resolver os seus problemas internos e desenvolver uma revolução a partir daí. Então, o debate vai aparecendo no marxismo dessa forma. Queria chamar a atenção de vocês também para uma questão, assim. Todo o debate do marxismo, na segunda metade do século XIX, está tentando olhar quando o capitalismo padeceria de uma crise profunda, talvez definitiva. Alguns marxistas sérios acreditavam na crise definitiva do capitalismo. Outros acreditavam que era preciso, só com o controle do poder, com uma ação revolucionária, seria possível conter o capitalismo e derrotar o capitalismo e destruir o capitalismo. Mas esse era um debate muito importante na época, né? As perspectivas do capitalismo eram vistas como perspectivas não de longuíssima duração, mas perspectivas concretas de transição. E a revolução era pensada numa perspectiva de onde ela começaria, porque a perspectiva, inclusive, porque os países da Europa Central estavam todos associados, de certa forma, ao mundo colonial, e essa revolução começaria nos países central e se espalharia para o mundo. Então, toda a perspectiva da revolução era onde ela começaria, como seria o desenrolar dessa revolução, com base na experiência não triunfante, mas ameaçadora do ponto de vista da nossa força para as classes dominantes, que foi a Primavera dos Povos de 1848. Mas aí é um capítulo. Ali ela anunciou a possibilidade de uma revolução se conectar com outras e, em uma sucessão, acontecer uma mudança profunda. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, para ficar claro, todo o debate do marxismo na segunda metade do século XIX é da Revolução Mundial. Então, não tinha espaço para pensar como seria a Revolução Nacional e o seu desenvolvimento. A perspectiva era pensar que a Revolução, onde é que ela ia começar? Onde é que seria o estopim? Ou onde é que seria a primeira peça do dominó, que, ao cair, ajudaria a derrubar as demais? Então, a problemática nacional estava nesse contexto. Então, se pensando, por muito tempo, a Revolução iniciaria nos países em que o estágio do capitalismo estava mais avançado. Já em vida, Marx viu a mudança do que ele chamou de centro de gravidade para os países, centralmente para a Rússia, um alerta, uma época, uma observação mais cuidadosa sobre as possibilidades da revolução ser iniciada num país não desenvolvido, mas eu queria chamar a atenção de vocês aqui que o debate todo era centrado em que a transição, o socialismo, a revolução seria uma construção mundial. Uma observação, vamos dizer assim, para demarcar, porque o problema de como seria uma revolução e como ela lidaria com seus problemas específicos, nacionais, estava muito associado a essa ideia de que ela seria mundializada, né? Na iminência de uma mundialização de uma revolução, havia uma certa leitura de que isso seria... Muito bem, com a virada do século XIX para o século XX, os marxistas vão se enfrentar com o seguinte problema. É possível acreditar que o capitalismo viria a colapsar ou a ruir por suas próprias contradições e crises? Esse foi um debate importante. Lenin fez uma contribuição importante sobre esse debate, ao dizer, olha, não há crise com o colapso do capitalismo. O capitalismo em crise é mais exploração para os países coloniais,
para os países do sistema colonial, para os países da periferia, como foi chamado depois, para os países do terceiro mundo, cada hora tem uma classificação para esses países. Ele vai dizer, olha, não tem crise definitiva, ou seja, não tenhamos otimismo em qualquer perspectiva do capitalismo ruir pelas suas próprias contradições e crises. Ele vai ter que ser derrubado, trocando aqui em palavras mais singelas. Então, o Lenin vai chamar a atenção disso. Olha, a crise do capitalismo significa expoliação. Essa conta vai ser paga pelos povos da periferia, pelos povos dos países associados à Europa Central ou aos países centrais do capitalismo ali da transição. E já anunciando que esse capitalismo está vivendo uma transformação profunda com esse capitalismo dos grandes monopólios, das grandes empresas que depois vão se tornar empresas transacionais, que isso é um objeto que a professora Virginia tratou aqui, do quão importante elas têm, o papel que elas têm numa conjuntura como a nossa. Então, o Lenin vai produzir sobre o problema do capitalismo, o problema da revolução e o problema da transição para o socialismo, justamente um país periférico. Um país em que as condições objetivas, chamadas assim, na teoria, não estavam dadas para uma transição socialista. Então, o problema se colocou de uma maneira diferente, talvez. A questão nacional se colocou de uma maneira diferente. Como lidar com a revolução a partir de um país em que as condições estão em outro estágio? Então, esse foi um problema muito importante. De certa forma, essa é uma das contribuições muito originais do Lenin. Mas não só essa. Vai observar a transformação do capitalismo na era dos monopólios e do imperialismo, um livro de 1916, inspirado em Hilferd, que trata desse tema, então não é aqui. Mas são transformações no capitalismo a partir de uma leitura do marxismo, a partir da periferia, vamos chamar assim, entre aspas, né? Porque esse nome muda a cada tempo, e vai enfrentar, vai afirmar uma outra questão. Quer dizer, na era do imperialismo, os conflitos e a crise capitalista não resultam em superação, ou numa transição, ou na sua derrocada, ou no colapso, como defendia Kautsky. Ele vai dizer, nesse tempo de crise, é mais exploração e guerra de rapina. Então, Lenin vai, de certa forma, ser uma das referências, né, a fazer uma certa previsão de que o capitalismo em crise viria com guerras de disputa. Disputa de tipo colonial, que nós sabemos o nome disso nos tempos modernos, é uma disputa imperialista. Então, vai mudar um pouco esse olhar sobre a perspectiva do capitalismo com uma perspectiva muito agressiva, de que ele, em crise, aumenta e arrebenta com a exploração e faz a exploração ser paga pela periferia. Ou seja, a todo tempo é impreciso. O Marx tem uma frase que ele vai dizer, olha, o capitalismo desenvolvido aqui na Europa Central, ele só tem trabalho livre aqui na Europa Central porque tem trabalho escravo nas colônias e na periferia. Ou seja, a todo tempo Marx faz uma análise associada, integrando, né, o globo e o seu papel, que permitiu que a Europa Central, principalmente a Inglaterra, a Alemanha, se desenvolvessem num ritmo muito acelerado, graças a essa acumulação primitiva acontecendo também nas periferias. E o Lenin, então, vai fazer uma contribuição muito particular, porque ele vai ser responsável, um deles, em aplicar o marxismo em uma realidade muito distinta daquela original. Então, ele vai lidar com a questão nacional de uma maneira mais original ainda, porque ele está falando de um problema muito concreto, de uma questão em que a Rússia era um país muito associado, de uma maneira dependente, da França e da Alemanha. Então, tem aí uma contribuição importante, original, e isso vai marcar o marxismo no século XX. Se a gente pensar essa influência do Lenin, né, que vai alcançar diversos outros, de certa forma, continuadores, aprofundadores desse tipo de abordagem. Então, o tema da questão nacional vai ser um tema importante na obra do Mao, vai ser um tema importante na obra do Ho Chi Minh, vai ser um tema importante na obra do pensamento marxista africano, seja da África subsaariana, seja da África mais próxima da Europa, da África árabe, né, da Magrebe, como chama-se. Então,
todo o pensamento marxista do século XX ele vai ter que se deparar com o tema chamado da questão nacional de uma maneira mais original do que conseguimos produzir no século XIX, e isso não é uma crítica ao século XIX, porque mais original porque o problema nacional era um problema eminentemente concreto nessas sociedades. Parênteses aqui. Falar de questão nacional na Europa Ocidental, naquela época, e até hoje, nos países centrais da Europa, tem muito mais associação com o expansionismo burguês, o nacionalismo burguês, do que com qualquer traço de luta de libertação nacional. Ao contrário do que acontece com esse marxismo vivo, nascido em paragens distintas, em que o tema nacional ele tem associação com o tema da luta revolucionária, uma associação, inclusive, que não se pode dissociar. Então, eu citei alguns aqui, o próprio Fidel também tem, enfim, uma série de pensamentos no século XX, desse marxismo que vai nascer e se desenvolver na periferia, e ele vai ter que se deparar e se enfrentar com o tema nacional, e vai fazê-lo de uma maneira distinta, de qualidade distinta, porque esse é um problema concreto dessas revoluções. Então, isso eu queria chamar muito a atenção da gente aqui, que muitas vezes esse tema, ele entra, isso eu não estou aqui nem me referindo à fala da professora, né, não em absoluto, estou apresentando mesmo, vamos dizer assim, questões mais gerais sobre o tema, mas muitas vezes esse tema foi associado a uma certa ideia de vinculação com as burguesias nacionais e etc. e tal. Isso é uma associação, em algumas realidades, essa associação virou uma tática central de partidos, mas essa não é uma lógica única desse tratamento e dessa abordagem, muito ao contrário. A maior parte das experiências revolucionárias, de processos revolucionários, alguns vitoriosos, alguns processos que foram estancados por razões muito variadas, né? Esse tema foi um tema de potência. Foi parte de um processo, não de associação com burguesias nacionais, mas um tema de potência da luta popular, e, portanto, esse tema sempre esteve presente nessas revoluções e processos revolucionários desse chamado terceiro mundo, dos países de tipo oriental, como chamou o Gramsci para falar, asiático, para falar de realidades muito diferentes, enfim, do que a nossa. Eu queria chamar uma atenção também de vocês. Nesses países de tipo colonial, as burguesias, elas nasceram, se desenvolveram e prosseguiram com uma associação subordinada com a grande burguesia mundial, as burguesias, as classes dominantes, mais do que simplesmente as burguesias e classes dominantes do mundo. Elas têm uma associação, elas são sócias minoritárias. Elas não são detentoras de projeto nacional, não foram detentoras de projeto nacional, em grande medida, em todos os momentos históricos. No século XX, sobretudo, com a ameaça da bandeira vermelha no mundo, elas adotaram uma postura antinacional. Cito aqui o mestre Florestan Fernandes, um sistematizador do pensamento marxista, mas também da interpretação do marxismo na nossa América Latina, vai dizer, olha, a burguesia brasileira, só para citar uma delas, sempre foi antinacional. Então, tem um conteúdo aí que essas burguesias sequer desenvolveram o nacionalismo daquele tipo burguês mesmo, aquele tipo nacionalismo expansionista que a gente conhece nas grandes potências. Por aqui, esse nacionalismo das burguesias brasileiras e também latinas, e posso estender a África e a Ásia, sempre foi um nacionalismo falso, limitado, um nacionalismo de entrega. Sempre foram muito mais entreguistas. Então, o tema nacional, elas nunca abraçaram, a não ser ideologicamente. Que aí entra e abre o meu segundo capítulo, que eu sei que eu estou aqui indo para os... faltando 15 minutos, salvo engano. Né? Eu não estou conseguindo olhar o chat, mas eu entendo que eu vou até às 16, né?
Então, faltam aí mais 20, acho que eu consegui dividir bem o tema. Bom, mais ou menos esse é um histórico. Então, o tema nacional, ele é um tema desenvolvido no marxismo periférico. Não por abstração ou ilustração, mas por ter que lidar com um problema concreto da revolução. Não um tema distante, um tema a mais, um tema concreto, e em muitos momentos, o tema central. A primeira parte, eu acabei deixando de falar, porque é tão importante esse tema, que eu vou agora tratá-lo na abordagem de transição. O marxismo, o pensamento revolucionário, viveu a maior grande crise do pensamento socialista, do pensamento transformador, do pensamento marxista no mundo. No século XX tem duas datas. É a crise da Primeira Guerra Mundial e a crise do final das experiências soviéticas. Não que estivessem lá na melhor situação, mas a queda do jeito que caiu sobre nós os escombros. Mas eu quero ir para outra crise, a crise anterior. Entre 1910 e 1914, a guerra interimperialista estava sendo anunciada dia a dia. Os tambores da guerra estavam ressoando no mundo, sobretudo na Europa, em seus conflitos interimperialistas. E os marxistas organizados, então, na Segunda Internacional, vão travar um debate importante sobre esse tema, no sentido de afirmar que guerra é guerra contra os senhores, é a guerra contra as burguesias nacionais, e não guerra entre trabalhadores, entre os povos explorados e oprimidos desses países, se matando numa guerra de interesse do grande capital e interesses interimperialistas. Então, ali havia um debate anunciando a guerra como vindoura, anunciando a necessidade de converter a guerra interimperialista em uma guerra contra os patrões, em uma guerra nacional, de uma guerra mundial interimperialista, convertê-la em guerra nacional contra os patrões. Então, essa foi estou resumindo, estou simplificando, mas eu queria chamar a atenção, foi uma grande crise no socialismo, porque parte dos socialistas aderiram a uma posição chamada, corretamente, de uma posição oportunista, de se submeter ao que seria uma opinião pública ou a um senso comum construído. A primeira década do século XX, de 1900 em diante, fim da Belle Époque, fim de uma era vitoriana, de razoável paz na Europa, os tambores da guerra já estavam ativos. E a guerra já estava sendo anunciada pelos investimentos militares, pelas questões diplomáticas, pelas provocações, e uma série de contextos e fatos e circunstâncias. E essa guerra foi construída também, a sua ideia, o seu horizonte, dentro dos países, quer dizer, convencer a massa da população da correção de uma guerra, da necessidade de uma guerra, da urgência de uma guerra e depois da inevitabilidade de uma guerra. Esse foi o desafio. E elas cumpriram esse desafio de uma maneira muito ousada. Elas tiveram que convencer imensas maiorias que a guerra era uma necessidade de sobrevivência nacional. Ou seja, elas usaram do nacionalismo, que é um ideário bastante complexo de se trabalhar, mas elas exploraram, desenvolveram, em cima do nacionalismo, que nós vamos chamar aqui de um nacionalismo de tipo expansionista, burguês, toda uma ideia de justificar a guerra. Mais do que justificar, torná-la uma necessidade, mais do que uma necessidade urgente, e mais do que urgente, inevitável. Ou seja, é um caminho muito ousado, uma engenharia política, ideológica, muito robusta. Não foi um porta-voz falando que a guerra era necessária. Não. Um conjunto de jornais, de partidos, de governos, fazendo propaganda dioturna da necessidade da guerra. E quando os partidos integrantes da Segunda Internacional, os partidos marxistas, foram se deparar com isso, com esse problema de aprovar ou não, por exemplo, créditos que ajudariam a incentivar a produção industrial militar para garantir condições para enfrentar uma guerra em tese defensiva, mas a gente sabe que era uma guerra de agressão, uma guerra de disputa.
esses países ficaram em dúvida, esses partidos ficaram em dúvida entre se submeter a uma coerência revolucionária e dizer não ao clamor da sociedade, ou aderir ao clamor da sociedade com o receio de perder o apoio da sociedade, que naquela época, por exemplo, o Partido Social-Democrata Alemão tinha ganhado muitos apoios, tinha uma presença muito grande no parlamento e nas prefeituras. Então, nessa divisão, a maior parte do Partido Social-Democrata Alemão, o mais importante deles, aderiu ao chamado nacionalismo e ficou conhecido essa como uma grande traição da social-democracia, uma traição de tipo nacional chauvinista. Chauvin foi um soldado de Napoleão que, mesmo ferido 6, 7, em 8 batalhas, ele não desistia de defender a poderosa França. E ele virou um símbolo dessa figura obstinada, obcecada e até mesmo doentia com o fervor da defesa nacional. Então, Chauvin deu nome a essa obsessão da defesa do nacionalismo. Então, essa crise foi uma crise que foi uma hecatombe. Uma crise profunda, só comparada à crise de 1989 e 91. Muito bem. Então, isso é a parte histórica. Eu queria chamar a atenção de vocês agora mais para a parte política, embora as coisas se misturem e, enfim, vou aqui agora fazer destaques sobre esse tema. O imperialismo, que o Lenin chamou de estágio superior do capitalismo, a formação dos blocos de monopólios, que vai acentuar a divisão internacional do trabalho, em que os países e os continentes vão receber como se fossem aptidões. Né? Então, os países vão receber aqui o celeiro de grãos e minério, né? Como é o destino desenhado pela divisão internacional do trabalho. O imperialismo ele é o resultado do que a professora até apresentou, anunciou aqui, da centralização e concentração de capital. O imperialismo tem a guerra como um meio, não como um resultado de desavenças nacionais, mas a guerra é um meio de ampliar o seu domínio, é um meio para destruir e reconstruir. O imperialismo vive da guerra. A guerra não é um reflexo ou uma consequência nefasta, ela é parte do jogo interimperialista e da disputa imperialista. Então, nós sabemos isso é um capítulo que, enfim, teria que trabalhar com calma, provavelmente não seria nem eu a pessoa a comentar, mas então, voltando aqui a questões mais de política e estratégia. A relação do imperialismo com as economias nacionais, os países nacionais, os povos do mundo, é uma relação de dominação econômica, e para ter dominação econômica, a porta de entrada é uma dominação ideológica, cultural, política, militar e econômica. Então, ele tem uma relação com o mundo de dominância, de controle. Né? Alguns autores, como Hobsbawm, por exemplo, vai dizer, olha, o colonialismo antigo, aquilo de ter um país porteira fechada, entre aspas, agora me aventurando no campo de novo, era muito custoso. Tinha que manter aquele povo controlado, e aquilo era um bom filme para ver essa transição. É o filme Queimada, do cineasta Gillo Pontecorvo, com o Marlon Brando. Um belíssimo filme para ver a transição. Olha, essa colônia porteira fechada é muito contraditória. É melhor libertar, deixar esse povo livre, e a gente estabelece relações comerciais. O que nós queremos aqui com eles? Liberdade de mercado, contratação de mão de obra barata, extração de minério, matéria-prima barata e a custo definido no exterior, que aí são os mecanismos de trocas desiguais. Enfim, um conjunto de novos papéis que esses países vão cumprir. Né? Mais adiante, meus companheiros e companheiras, esses países dominados vão cumprir também um papel de serem compradores do que esses países centrais produzem, aí sim acentuando o mecanismo das trocas desiguais como parte dessa engrenagem.
Mas, enfim, tudo para dizer aqui que o imperialismo ele gera uma contradição de tipo nacional, que, sim, ele obriga as classes dominantes nacionais a serem sócias minoritárias. E isso é contraditório. Eu não estou dizendo que essa é uma contradição explosiva, que essa é uma contradição definitiva, uma contradição antagônica, que coloca as burguesias nacionais, digamos assim, contra o imperialismo. Mas essa é uma contradição real. Lembrando o nosso poeta, né? Tudo que move é sagrado. Essas contradições são importantes de serem observadas, porque essas contradições não são resolvidas pela associação subordinada ao imperialismo. Elas existem. Estão aí. Se tem latência, se vão ganhar um nível de contradição mais aguda, não depende da nossa vontade, depende das circunstâncias do capitalismo, suas crises, e sua capacidade de coesionar. Mas, em muitos países, essas contradições geraram uma divisão na burguesia. Eu vou dar um exemplo para ilustrar, e um exemplo bem apelativo, porque fica muito até agressivo. A Revolução Chinesa não teria acontecido sem uma divisão da classe dominante e da burguesia chinesa. Ela é reconhecida, inclusive, numa estrelinha da bandeira. Então, essa discussão da questão nacional é compreender que a relação imperialista resultava em contradições também com a burguesia nacional. Agora, se essa contradição faz com que essa burguesia seja revolucionária, aí é uma conclusão equivocada, a meu ver, mas é uma conclusão datada, principalmente da primeira metade do século XX, em que se criou uma ideia, a partir de uma interpretação de Lenin, de que para o socialismo teriam duas revoluções. A primeira é uma etapa capitalista em que tem como força dirigente. Qual é a classe dirigente no capitalismo? A classe revolucionária do capitalismo? Burguesia. Então, criou-se uma leitura mecânica da revolução, em que duas revoluções teriam táticas diferentes. Portanto, aí vem o debate do etapismo, que eu tenho que fazer aqui só uma menção, porque não é o... Mas, enfim, o etapismo é um desvio de qualquer leitura mais complexa do problema nacional e do problema do imperialismo das economias nacionais e nos países periféricos. A relação do imperialismo nos países periféricos é uma relação de subordinação, é uma relação de atrofia. Ela condiciona o desenvolvimento nacional, ela determina o ritmo do desenvolvimento nacional. Portanto, ela cria de fora para dentro a necessidade de construir relações associadas, sócias minoritárias com essas burguesias nacionais não nacionalistas. E aqui eu estou chegando no quid da questão. Reconhecer que essa contradição existe não é apontar que ela é a contradição central, mas é encontrar nessa contradição um problema que nós não podemos simplesmente tratar como inexistente ou como algo monolítico, porque esse problema não resulta em monolitismo. Esse problema tem potencial de esgarçar e de explorar. Vejam, o que eu quero chamar a atenção aqui. Qual é o papel das forças revolucionárias num processo? Dividir os inimigos, neutralizar as frações mais radicais, isolar as frações mais fascistas, quer dizer, neutralizar as frações, melhor dizendo, as frações mais moderadas, mais vacilantes, isolar as frações mais radicais. Ou seja, nosso papel é grande nesse sentido. Além de unificar o nosso campo, é dividir o campo inimigo. E o tema nacional é um tema importante para isso. Porque essa contradição é existente. Veja, essa contradição, ela gera um tipo de burguesia que é a nossa burguesia. Eu estou falando aqui de uma coisa que não preciso nem contar história, nem ficar citando exemplos. É uma burguesia absolutamente antinacional. Ela é anti-Brasil. Ela nunca teve aspirações nacionais. Diferente das burguesias, quando você fala da questão nacional, por exemplo, nos Estados Unidos, a questão nacional lá vai resultar num debate sobre a entrada de imigrantes, a doutrina Monroe, que é a América para os americanos, que é um expansionismo burguês. Tem nome isso. Por aqui, esse expansionismo ensaiou uma reação, algumas iniciativas para a conquista territorial,
agressão ao Paraguai, mas ela nunca foi com esse conteúdo. As burguesias aqui, a classe dominante brasileira, integrada pelas frações da burguesia, sempre teve um papel antinacional. Ela tem uma associação como sendo a sua forma de existir no mundo. A professora já citou isso aqui, enfim. Agora, essa contradição, ela é absoluta, central, ela depende de cada circunstância. Por exemplo, no momento atual no Brasil, essa contradição tem muita importância, porque é um período em que a ofensiva internacional sobre o nosso território, as águas, a energia, a produção agrícola, os povos aqui existentes, as classes populares pagando essa conta, é tremenda. E isso precisa ser explorado. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês para uma enorme habilidade. A classe dominante da periferia do mundo, ela tem uma capacidade imensa. Ela é profundamente antinacional, ao mesmo tempo que ela explora o nacionalismo. Ela joga o nacionalismo como sendo a defensora da pátria. Né? Aqui nós temos um exemplo muito claro, não precisaria ir longe. O governo Bolsonaro e essa camarilha que faz parte desse consórcio, fala todo dia em pátria e em bandeira nacional e são os maiores entreguistas. Os maiores vende-pátrias que temos. Eles não perdem a oportunidade de fazer acordos e negócios espúrios em prejuízo do Brasil. Então, tratar do tema nacional na nossa realidade, assim como na realidade dos países periféricos, terceiro-mundistas, enfim, cada hora uma denominação, ela tem um conteúdo muito particular e precisa ser enfrentado. Esse tema precisa ser enfrentado. Aí alguns vão dizer, mas isso aí vai gerar um nacionalismo. Olha, meus companheiros, vamos olhar um pouco o exemplo de Cuba. Talvez eu vou fazer aqui talvez uma heresia. Não é assim que os cubanos se auto-reivindicam, mas eu vou fazer de fora para dentro lá de Cuba. Eu acho que Cuba talvez seja um dos países mais nacionalistas que tem. E mais internacionalista. Ou seja, o lugar desse nacionalismo libertário, esse nacionalismo que não tem relação com essa ideia de aliança com a burguesia, mas de explorar as contradições também que alcançam a burguesia, para dividi-la, para neutralizá-la. Enfim, eu acho que o nacionalismo, por essas paragens, ele tem um conteúdo de libertação nacional. É assim que ele foi chamado, né, em grande parte dos países da periferia do capitalismo, no longo século XX, em lutas de libertação importantes, porque essas libertações nacionais, que na época da formação das nações, e na ascensão das nações e construção, eram lutas capitaneadas por burguesias, mas que no imperialismo essas burguesias são associadas e subalternas, e que, portanto, elas entregam o desafio da libertação nacional, da construção de uma revolução, associando as questões de classes, que são, como disse a professora, é o eixo norteador, é o veio principal para compreender contra quem lutamos e com quem contamos. Desafio da autonomia de classe, da independência de classe, duas questões importantes aí. Mas isso não pode desprezar a necessidade de apreciar a realidade a partir das suas contradições específicas. E a realidade dos países como o Brasil, na América Latina, é que o tema nacional ele tem uma potência por conta da história desses países, e eu acho que isso é algo que vocês já discutiram no encontro passado com o Walter e com a Olívia, dois professores desse tema, sobre os problemas nacionais na atualidade e a potência disso para pensar um projeto. Então, quando, companheiros e companheiras, a gente fala em projeto nacional, não é um projeto de conexão ou de aliança estratégica ou aliança com dependência, como muitas vezes isso ficou associado de uma maneira livre. É afirmar a libertação nacional associado a um processo revolucionário.
Não vai haver libertação nacional no Brasil sem um processo impulsionado pelas classes populares, lideradas pelo proletariado. Então, nós estamos falando aqui de uma questão eminentemente prática. E o que eu queria chamar a atenção para finalizar é que as classes dominantes desses países, como o nosso, os países de terceiro mundo, ela tem uma enorme capacidade. Ela é profundamente antinacional, mas ela usa o nacionalismo de uma maneira ideológica e descolada da realidade, obviamente, porque a prática concreta é que ela é antinacional, e ela consegue conquistar e defender a pátria atacando. Então, não tem nada mais antinacional do que as classes dominantes como a brasileira. Ela é profundamente antinacional. Profundamente. E ela é quem defende a bandeira nacional. E por que eu disse que esse tema está na estratégia? Finalizo aqui mesmo. Porque esse tema, nós não escolhemos que o povo brasileiro seja dominado de uma maneira a dominação ideológica brutal. A dominação ideológica no Brasil, ela é um nível muito mais robusto do que a dominação ideológica nos países chamados do capitalismo central. Porque aqui, essa dominação ideológica precisa naturalizar a barbárie, precisa naturalizar e tornar aceitável o absurdo que é a realidade brasileira, que é a realidade latino-americana. Então, essas classes dominantes por aqui, e na América Latina, e na África subsaariana, na África árabe, precisa ter uma capacidade muito maior de transformar o absurdo, a barbárie, dando o nome técnico mais correto, em algo da vida, natural. Então, ela tem uma engenharia muito mais complexa, uma habilidade muito mais complexa. E ela faz com que as suas bandeiras antinacionais sejam vistas como algo da vida e ela ainda ser responsável por defender a nação. E aqui um parênteses. Os símbolos nacionais são da história do Brasil. Obviamente que a história do Brasil é a história dos vitoriosos nas batalhas anteriores e, portanto, é contada a partir dos vitoriosos, a partir das classes dominantes brasileiras, antinacionais, antipopulares, antidemocráticas. Toda hora eu falo isso, mas é mantra do velho Florestan Fernandes. Mas essas bandeiras e símbolos são populares. Nós não escolhemos o que é símbolo popular. É o povo que elege, é uma construção cultural de centenas de anos, talvez. E esses símbolos dizem muito para as pessoas. E nós não temos o direito de fazer com que os símbolos nacionais sejam entregues nas mãos dos vende-pátria, como eram chamados pelo marxismo do século XX, pelos entreguistas, pelos antinacionais. Então, esses símbolos precisam ser tomados, vou falar o português correto aqui, precisam ser tomados, manuseados por nós. É o vermelho, símbolo internacional da luta, com o verde e amarelo brasileiro. Isso não tem nenhum simbolismo de associação com as classes dominantes brasileiras, nenhum. Essa classe dominante brasileira aqui não tem amor, não tem apreço, não tem respeito pelos símbolos nacionais. Ela é profundamente antinacional. Aliás, qualquer estalo aqui, qualquer estampido aqui, quando o povo se levantar aqui, ela vai tudo embora para Miami. Professora, a maior parte da classe dominante brasileira, que não chega a 1 milhão de famílias, tudo tem apartamento na Europa e nos Estados Unidos. Apertou a corda aqui, ela vai embora no primeiro momento. Nem apreço. Tem dupla cidadania. É uma relação com o Brasil meramente de explorar, de sujeição do povo. Então, nós estamos falando de símbolos nacionais que precisam ser tomados, arrancados das mãos desses entreguistas, desses antinacionais, desses antipovo. E isso, companheiros e companheiras, é estratégico. Não está no terreno da questão acessória. Talvez isso seja importante. Não, isso é estratégico. Nós temos, como a gente faz, como o MPA faz, como o MST faz, como o MMC, movimentos da via, movimentos urbanos fazem, que é combinar
a defesa das nossas bandeiras, da bandeira vermelha em alto, em mastro alto, também com a bandeira nacional, sem nenhuma concessão para essa classe dominante bundona, vende pátria e anti-Brasil, anti-povo que nós temos aqui. Então, esse tema para nós é caríssimo, porque é uma luta ideológica tremenda, porque parte da esquerda, e aqui eu não estou me referindo à professora Virgínia, mas parte da esquerda brasileira, quando ouve falar do tema nacional, vem logo com o trauma da esquerda europeia. É normal. Quando você fala em questão nacional na França, é xenofobia. Questão nacional na Alemanha é impedir que os imigrantes cheguem. Questão nacional na Inglaterra é, sim, dominar a Irlanda, submeter os seus países satelizados até hoje, em uma monarquia velhaca, espúria. É isso. Lá tem esse conteúdo. Aqui, não. Aqui tem potencial para muita coisa. Mas, por enquanto, quem tem feito mais uso do tema nacional por aqui são os nossos inimigos, que bradam a bandeira nacional, que usam a bandeira nacional contra o Brasil, contra o povo e a maioria da sociedade brasileira, composta das classes populares, que precisarão, para fazer a sua revolução, tomar esses símbolos, retomar esses símbolos e fazer, talvez, como os cubanos, nacionalistas no seu anti-imperialismo e internacionalistas na sua relação com o mundo e com as classes populares do mundo. Um exemplo cubano, para nós, é um exemplo muito ilustrativo e resolve esse problema, em tese, abstrato e teórico, que, quando se fala em questão nacional, está se falando em defesa da burguesia nacional, está se falando em associação com a burguesia nacional, está se falando com uma aliança dependente ou uma aliança prioritária. Não. Está se falando em explorar essas contradições. Lembrando o que eu disse. A contradição é o que a gente tem que olhar e analisar. E essa é uma contradição reinante na nossa sociedade, companheiros. Desculpem a eloquência com que eu falo sobre esse tema. Não tomem isso como uma tentativa de impor as minhas ideias, é mais pela eloquência do tema. Me desculpem se muitas vezes eu me exaltei aqui, porque o tema é um tema muito quente, é um tema que a gente tem que ter muito carinho. E eu parabenizo o MPA pela iniciativa de fazer um debate sobre esse tema, porque esse tema é caríssimo para nós, e esse é um tema eminentemente dos marxistas e revolucionários, dos países de terceiro mundo, dos países em desenvolvimento, dos países da periferia do capitalismo. Longa vida, espero que tenhamos um bom debate e também outros espaços assim para tratar do tema. E, de novo, eu queria saudar a minha professora querida, Virgínia Fontes, que eu tenho muita admiração pela capacidade de formular, pela inquietude e pela capacidade de observar a realidade que ela tem. Muito bom, Ronaldo. Obrigado também, Virgínia. E, assim, presencialmente a gente, né, entregaria uma cesta de alimentos agroecológicos do campesinato brasileiro, mas a gente deixa para quando a gente se encontrar presencialmente. Como estamos de forma virtual, o que a gente deixa são as palavras, né? Então, vai aí uma poesia. Quando a noite parece eterna e o frio nos quebra a alma, quando a vida se perde por nada e o futuro não passa de uma promessa, nos perguntamos, vale a pena? Quando a classe parece morta e a luta é só uma lembrança, quando os amigos e as amigas se vão e os abraços se fazem distância, nos perguntamos, vale a pena? Quando a história se torna farsa e outubro não é mais que um mês, quando a memória já nos falta e maio se transforma em festa, nos perguntamos, vale a pena? Mas, quando entre camaradas nos encontramos e ousamos sonhar futuros, quando a teoria nos aclara a vista e com o povo, ombro a ombro, marchamos, respondemos, vale a pena viver quando se é comunista. Mauro Iasi. América Insurrecta, Paulo Neruda. Nossa terra, terra larga, solidez. Foi povoado de boatos, braços e bocas. Uma sílaba silenciosa estava queimando, recolhendo a rosa clandestina, até as pradarias tremerem. Cobertos com metais e galopes. A verdade era tão dura quanto um arado.
Ele quebrou a terra, estabeleceu o desejo. Afundou sua provocação germinativa. E nasceu na primavera secreta. Sua luz foi silenciada. Sua reunião de luz foi combatida. A levedura coletiva, o beijo das bandeiras escondidas. Mas ela surgiu a derrubar as paredes, empurrando as prisões para longe do chão. O povo escuro era sua taça. Recebeu a substância rejeitada. Espalhando nas fronteiras marítimas. Esmagou em argamassas indomáveis. E saiu com as páginas maltratadas. E com a primavera na estrada. Hora de ontem, hora do meio-dia. A hora de hoje, novamente, hora esperada. Entre o minuto morto, aquele que nasce. Na era das mentiras. Pátria, você nasceu de cortadores de madeira. De crianças não batizadas, de carpinteiros. Daqueles que deram como um pássaro estranho. Uma gota de sangue voador. E hoje você nascerá de novo com beleza. De onde o traidor e o carcereiro. Acredita que você ficará para ser submerso. Hoje você nascerá do povo como então. Hoje você sairá do carvão e do orvalho. Hoje você virá para sacudir os portões, com as mãos maltratadas, com pedaços e pedaços de alma sobrevivente, com aglomerados de olhares que a morte não extinguiu, com ferramentas sombrias, armados sobre os farrapos.